Sejam todos bem-vindos. Daremos sequência às aulas agora do terceiro ano, dos capítulos 4 e 5, que se referem a este primeiro bimestre do material que o Estado nos enviou neste momento, para que nós possamos passar aos nossos alunos, que é o famoso PET, né? Aqui nós trabalharemos alguns assuntos muito importantes agora, falaremos de questões importantes para o seu desenvolvimento, com relação agora à desigualdade social. Entraremos mais a fundo agora nesse tema que a gente só pincelou lá no PET 1 e agora nós traremos aqui algumas ferramentas importantes sobre esse assunto. E para iniciar essa parte vem os marcadores sociais de diferença, né? O que seria isso? Então, os marcadores sociais são aí um campo de estudo das ciências sociais que tentam explicar como são constituídas socialmente as desigualdades e hierarquias entre as pessoas. Isso, para começar, é muito importante ter um questionário ou uma pesquisa com algumas informações ou dados que são básicos, como o nome, a idade, o sexo, a renda da pessoa, endereço, a cor, profissão, escolaridade. Então, esses 8 itens, né, eles são muito importantes, eles são um pontapé de partida para que nós possamos conhecer melhor aquela amostra da população que nós temos interesse de conhecer melhor. Aí, é claro, dependendo do objetivo da pesquisa, essas perguntas elas podem se aprofundar, mas essas primeiras informações elas são muito básicas de cada uma, né? E aqui, como vocês podem ver, tem aqui 2 desenhos que mostram o perfil dessa amostra ou desta população que nós queremos, né? Lembrando que cada população ou amostra, né, elas têm pessoas de vários tipos, né, de várias culturas, de várias raças, de várias cores, várias condições sociais, vários graus ali de escolaridade, etc. e etc. E aqui nós temos à direita, né, do vídeo uma pirâmide que nós consideramos como uma pirâmide populacional. Cada país tem um estilo de pirâmide, né? Aqui, geralmente embaixo da pirâmide, nós vemos as idades, né? A idade mais jovem, conforme ela vai subindo, é uma idade mais avançada. Então, cada tipo de país tem um desenho muito parecido de pirâmide. Aqui um exemplo de pesquisa é, no caso, do IBGE. Nós tivemos a pesquisa, o censo, realizado em 2010, está em estudo para ser realizado esse ano, mas pela falta de verba parece que não vai acontecer. Então nós temos informações oficiais da nossa população brasileira somente até 2010. Geralmente o censo ele é feito de 10 em 10 anos, né, como vocês podem ver aqui, mas lamentavelmente o de 2020 está com problema de verba, não deve acontecer, mesmo já tendo anunciado o seu concurso público. Mas, enfim, sem delongas, nós temos aqui o percentual da nossa população, né? Então vemos que predominantemente é a população de cor branca, que se autodeclara branco. Temos aqui, né, a população negra e a população parda, né, que também corresponde a mais de 40% desta população que vive no Brasil, né, de amarelos indígenas. Né? Infelizmente, a população indígena caindo, né, muito, cada vez mais, infelizmente. E aí, geralmente, o que acontece com essas pesquisas, né? Na verdade, elas ficam um pouco carentes de informação, porque por mais que nós tenhamos aí informações de quantas pessoas são da cor branca, por exemplo, quantos homens ou quantas mulheres, nós não sabemos de algumas outras coisas. Então é importante fazer várias perguntas antes mesmo de fazer esse questionário para as pessoas, se perguntar o que eu quero saber de verdade, né? Eu quero saber onde essas pessoas trabalham, quantas na casa que trabalham, quantas são mulheres, quantas estão de repente na universidade, quantos filhos essa família possui. Então aí vocês podem ver aqui embaixo, né, obviamente, criar ou desenvolver novas perguntas para que nós possamos conhecer melhor aquela amostra que nós desejamos, para qual fim, é claro, isso se determina. E aqui agora nós vamos para o problema social, né? Então o problema social é algo com o indivíduo e a sociedade que não funciona da forma que deveria dentro daquela estrutura social. Então é uma coisa que eu preciso, de repente um atendimento lá no PSF da minha cidade, que depende do SUS, e aí eu demoro para ser atendido, ou chego lá e não tem médico,
Ou de repente tem um médico e ele me indica um remédio e eu vou na farmácia popular e não consigo ter acesso, né? Eu não tenho acesso a uma água potável, ao saneamento básico, o meu filho não consegue ir para uma escola porque não existe uma escola municipal no município. Então é quando nós temos sim um problema social. É essa questão que é muito séria, né? E dá para dizer que outros problemas também nós temos como problema social. É exemplo do racismo, do feminicídio e outros preconceitos que existem por aí, né? Infelizmente. Mas aqui, falando de questão mais financeira, não uma questão econômica e social, vamos falar aqui agora que esse problema social ele geralmente depende justamente disso. É uma questão financeira que não está dentro do que uma família poderia ganhar para sanar esses problemas. E aí nós vamos ver que a desigualdade social que nós sempre falamos, ela está elucidada aqui, né? Nós temos 46% de renda familiar. Essa aqui é uma informação de 2013, tá, gente? Então, quer dizer, até esse valor de R$ 1.356 até era um salário bom na época, né? Hoje não mais. No entanto, em 2013, R$ 1.300 até não era tão ruim. Então, nós podemos ver que 46% da população ganhava até esse salário, né? Eu acredito que se você jogasse um pouco esse limiar para baixo, o percentual não mudaria muito, né? Nós temos 20% entre 1.300 para 2.000 reais e 16% até ali 3.390 reais, de 2.000 a 3.300 reais. Então vocês podem notar que até 2.000 reais, se a gente for puxar essa primeira parte dessa pirâmide e a segunda, aqui 21,46, nós teremos 66%, ou seja, 66% da população ganhava menos de 2.000 reais aqui em 2013. Então isso é preocupante. E se a gente for ver aqui esse azulzinho aqui, que é a ponta do iceberg, né? 1% da população que consegue ganhar mais de 13.000 reais. Aqui está dando até 33.000 reais só de praxe, né? Porque provavelmente ganha muito mais que isso. É claro, levando em conta também o valor que é declarado, né? Então, infelizmente, ou não sei nem como dizer, muitas pessoas que ganham muito acabam nem declarando tudo, né? Então isso também gera um problema social para nós, porque na hora que o governo cria uma política pública, ela vai onerar do pobre, né? Ele não vai levar em conta aquele rico. Ele vem no pobre, mas o problema é o trabalhador assalariado, né? Fica esse questionamento. E aí nós temos aqui as políticas públicas, né? Política pública, comumente, ela é referida mesmo no plural, como políticas públicas, que é a soma das atividades dos governos que agem diretamente ou através de delegação e que influenciam a vida dos cidadãos, da forma como ainda mais abrangente, podendo considerar políticas públicas como o que o governo escolhe fazer ou não fazer. Essa é uma questão muito delicada, né? Nós temos muitas políticas públicas que foram colocadas à disposição da população ao longo dos anos, mas ainda estamos muito aquém do que realmente deveria ser feito para essa população, né? Então, nós, dentro do direito que nós temos, existem os direitos sociais. Então, nós queremos uma previdência social, uma aposentadoria, queremos ter uma comida à mesa, ainda que sobre um dinheiro para que a gente possa investir nos nossos filhos, principalmente no ensino deles, na questão da saúde, da nossa família, dos nossos pais. Nós queremos água potável, queremos ter lazer, queremos ter esporte, queremos ter emprego, enfim. Tudo isso é através de políticas públicas. Queremos ter um meio ambiente sustentável e podemos participar sim disso através de programas dentro da nossa cidade de coleta seletiva, entre outros. Mas aqui nós falaremos de alguns que inclusive serão motivo sim de nossas aulas direcionadas a alguns assuntos. A exemplo, as cotas raciais. Então o governo entendeu que havia uma discrepância entre algumas raças na universidade, que de repente tinha um pouco percentual de uma determinada raça. Então o governo resolveu criar as cotas raciais, o que em tese possibilitou, a exemplo da classe negra ou da população de baixa renda, ter um acesso melhor à universidade pública federal do nosso país, né? Então realmente está aí algo que nós vamos discutir. Repense, você é a favor das cotas raciais ou não? É um assunto que nós vamos tratar em um outro PET de forma isolada. E aí tem o Bolsa Família, né, que atende as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade econômica, ou seja, uma família que vive em uma questão de dinheiro muito baixo, né, que ganha muito pouco e precisa de um Bolsa Família para poder melhorar e atender melhor as necessidades e os anseios dessa família. E agora um recente, que é o auxílio emergencial, que é o subsídio financeiro
concedido às famílias afetadas aí pelo Covid-19. Existem alguns critérios para a família poder receber esse dinheiro e não é para todos, e esse ano, inclusive, o auxílio emergencial teve uma queda, né? Então aí fica a questão do padrão social. Já pensou se todos, né, tivessem alimentos, moradia e saneamento básico? Com certeza nossos problemas seriam menores. E aí, passando agora aos exercícios do PET, nós pedimos que você resolva uma rápida pincelada no exercício 1. Aqui nós temos o trabalhador que faz a sua atividade principal fora de casa, e aqui com essa cor um pouco aqui mais bege, né, são os afazeres domésticos. Então aqui nós temos as mulheres e os homens. Avalie o gráfico, aqui embaixo horas de trabalho semanal, e responda às questões aí. Então essa é a primeira questão. Peço que você tenha acesso ao seu PET. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Passem bem e se cuidem nesta pandemia.